Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu Universo do Mecânico. Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso segundo tempo desta aula sobre atuadores aqui no seu UMEC, seu Universo do Mecânico. Vamos abordar agora canister. E canister, hein? Vejo aí na tela de vocês ela, a própria aqui do carro. Isso aqui é uma foto tirada do próprio Audi A4. A válvula de purga do canister. Não se enganem, tá? Que a foto tá bem tirada, nítida, tudo mais. Mas por um acaso aí, o conector de alimentação da válvula de purga do canister tá escondendo a mangueira, tá? Tá vendo, ó? Tem uma mangueira na parte de baixo da válvula e uma mangueira na parte de cima. É que ela tá logo atrás do conector, tá? Por coincidência aí da foto. Mas dá para enxergar ali a mangueira, tá? Então temos aí próximo, ó, a carcaça do filtro de ar. Estão vendo aí, ó? Essa aí é uma tampa do filtro de ar. Dá para ver aquela travinha, né? Que fixa a tampa, a carcaça do filtro de ar, o elemento filtrante. Temos nesse suporte, encaixado em sua lateral, a válvula de purga do canister. Falar sobre ela e principalmente, né, sobre o sistema canister. O quanto que é importante, principalmente para a questão de meio ambiente, tá? Menos para a questão de desempenho e economia, muito mais relacionado à questão de meio ambiente, tá? Mesmo porque tem lei para isso. É isso que nós vamos comentar agora, tá? Essa é a válvula de purgar do sistema canister, o sistema de controle de poluentes evaporativos do tanque de gasolina que conduz e armazena os gases até a sua entrada no coletor de admissão. Bom, por que tem que ter um sistema, né, chamado canister para controlar os gases, os vapores do tanque de gasolina? Então vamos lá. Pessoal, a gasolina em si, esse derivado de petróleo, é um componente que mistura uma química muito forte e uma química muito volátil. Ou seja, tem em sua composição, tá, componentes voláteis. Ou seja, que a temperatura ambiente, 20, 30 graus, 15 graus, já perde por evaporação. Não é igual água, né? Que para a água evaporar vai ter que ter um forte calor, uma temperatura contínua, né? Legal. A gasolina, em temperatura ambiente, ela já perde por evaporação. Bom, veja aí na oficina, né? Deixa um carburador aberto aí na oficina. O que vai acontecer? Daqui a pouco você vai ver, cadê a gasolina? Sumiu. Não, ela evaporou. Tá? Não vai evaporar completamente, mas uma parte dos componentes é perdida por evaporação facilmente. Bom, como esse Audi é a gasolina, o seu tanque ele é hermeticamente fechado. Porque se ele fosse aberto em cima, se tivesse um respiro, ou como alguns chamam, né, um suspiro, né? Se ele tivesse um respiro em cima, além de ter, né, o ar entrando, também teria o que? Os vapores saindo. Não tem jeito. É uma mão de duas vias, né? Entra ar e sai vapor. Não tem caminho, não tem jeito, tá? Bom, isso não pode, porque polui o meio ambiente. É isso que nós vamos comentar, que esse sistema canister faz esse controle, esse armazenamento desses vapores do tanque e no momento certo, na rotação certa, na temperatura certa, vai ser admitido junto com o ar no coletor de admissão, vai ser misturado junto com a gasolina
já lá na câmara de combustão, vai queimar e não vai poluir o meio ambiente. Então, nós temos um sistema simples que não altera o funcionamento do motor praticamente, não altera em nada, tá? É minúsculo a porcentagem de alteração de funcionamento, então vale a pena ter o sistema e não polui o meio ambiente. Tá? Vamos entender mais melhor sobre esse cara aqui, ó. Tá aí, ó, a caixa de canister do Audi A4. Essa caixa, ela é soldada, né? Tá vendo, ó? Entre o corpo e a tampa tem uma emenda. Essa emenda, ó, tá soldada, é um plástico soldado, derretido. Observem que nós temos algumas mangueiras na parte de cima e uma espécie de respiro com válvula na parte de baixo, à direita na tela de vocês. Bom, essas mangueiras na parte de cima são duas mangueiras, obviamente. Uma vem do tanque para aí, a outra daí ela vai para a válvula de purga do canister. E aquela outra embaixo ali, ele é o respiro do canister. Então, ao invés de ter o respiro lá no tanque, temos o respiro aí no tanque. Ou seja, os vapores vêm para a caixa de carvão, ficam aí. O oxigênio que tem que entrar no tanque para poder permitir a saída da gasolina, vem por aí. Pela mesma mão que os vapores saem, retorna o oxigênio para o tanque. E dessa caixa de carvão ativado, a caixa do canister, vai a mangueira para a válvula de purga, aquela válvula com 2 fios que vocês viram na foto. Quando o módulo da injeção comanda a sua abertura, a própria depressão no coletor vai puxar esses vapores, que vão se misturar com oxigênio, depois vai ser injetada a gasolina e vão queimar. Então existe o quê? 3 partes. Primeira, os vapores do tanque vão para essa caixa do carvão. Primeira fase. Segunda fase. Por aquela válvula de baixo, retorna oxigênio para o tanque. Terceira fase. Pela válvula de purga aberta no coletor de admissão, será puxado os vapores desse carvão ativado dessa caixa do canister. Tá? Por que tem que voltar o oxigênio para o tanque? Pessoal, simples, né? Se tem lá uma bomba elétrica tirando a gasolina, vai baixar o nível. Tem que entrar oxigênio. Ah, mas não tem mais o ladrão do tanque. É pelo próprio canister. Se tivesse o ladrão no tanque, pessoal, não adiantava ter canister. Porque assim como vai entrar o oxigênio para o tanque, vão sair os vapores da gasolina. Não tem jeito. Tá? Então, a entrada de oxigênio para o tanque é pelo canister também. Ok? Por isso que são, então, 3 fases. Vapores do tanque vão para o canister. Oxigênio do canister volta para o tanque. Vapores do canister, quando é aberta a válvula de purga, eles vão para o coletor de admissão. Tá? Vamos ler agora essa parte, né, para vocês do comando. O comando é efetuado pela ECU em momentos específicos, onde a válvula de purga é aberta, permitindo que a depressão do coletor de admissão limpe o sistema, ou seja, aspire os vapores armazenados na caixa do canister. Então é nessa caixa, pessoal, do canister que vocês viram, que tem ali carvão ativado, né? Carvão granulado, né, em grãos, que é capaz de reter quimicamente esses vapores. E aí quando entra a depressão puxando, limpa esses gases. E, como falei para vocês, praticamente não altera o funcionamento do motor. Tá? Que momento que entra a válvula de purga de canister? Bom, existe um consenso de engenharia que é para ser aberto em rotações intermediárias e motor quente. Mas, tanto na linha Audi quanto na linha Volks, muitas vezes, em lenta, está lá
a válvula de purga batendo. Tec, 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 tec. Ou seja, tá abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando, em marcha lenta, tá? Então, não se assustem. Tanto na linha Audi quanto na linha Volkswagen, é comum a válvula de purga do canister ficar lá ciclando, né? Abrindo e fechando, fica ciclando, faz até barulho, né? Tec, 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 tec. Mesmo em marcha lenta. O normal é em rotação intermediária. Nessa linha, muitas vezes, também é acionado na rotação lenta. Chega até a ser perceptível, pessoal. Impressionante, tá? Quais são os pinos deste atuador, deste, né, comandado pelo módulo? Temos aí, ó, 2 pininhos, ó, engate rápido. Aí é a mangueira de cima, tá? Onde vai ligado cada um desses pinos lá no chicote do carro. Bom, trabalha com 12 volts, como a maioria dos atuadores. Então, o pino 1 está ligado ao F29, ao fusível 29. Já o comando vindo do módulo, é o módulo que manda de forma ciclada, né, o aterramento. O pino 2 do sensor está ligado ao pino 15 do módulo. Bom, também posso medir a resistência, né? Se é uma eletroválvula, né? Ela tem uma bobina interna. Desplugo lá o chicote, vou lá com o multímetro e meço a resistência elétrica da válvula de purga do canister. Cerca de 25 ohms. Então, é um teste simples, mas que também já ajuda, tá? Eu também posso testar ela funcionando. Como assim? Com o motor ligado, canetinha de polaridade no pino 1 vai dar sempre positivo. Se eu pôr a canetinha de polaridade no pino 2 com o motor ligado, vai dar o quê? Positivo ou pulso? Primeiro vai dar positivo, tá? E quando você acelera o motor e solta o acelerador, vai ver ciclando o negativo. Bom, por que primeiro dá positivo? Não é que primeiro dá positivo. O positivo está indo pelo pino 1, F29. Mas ele vai dar a volta na resistência e seguir. Por isso que dá positivo nos dois lados. Agora, o pulso vai dar na aceleração e nessa linha também um pouco em lenta. Tá? Então, o módulo fica ciclando a válvula de purga do canister. Tá? Esse ciclar é o abrir e fechar a válvula. Só que como a válvula está ligada, né, no coletor de admissão e na caixa do canister, quando a válvula é aberta, a admissão faz isso, ó. Puxa os vapores do canister, né? A gente chama isso de oxigenar o canister. É isso que acaba acontecendo, tá? Então, é um sistema que está aí, pessoal, por lei. Não vou pensar que, não, é para controlar o poluente, é mais bonitinho. Nada disso. A válvula de purga do canister está nos carros até hoje por causa da lei. Ponto final. Tá? Veja aí na tela a válvula de purga, né, o atuador em si. É esse abre e fecha dessa linha Audi também, igual na linha Volkswagen. Vamos à teoria desse componente. Alimentando a válvula de purga com positivo e negativo, poderemos observar sua abertura e a livre passagem, tá, entre os dois lados que estão ligados à tubulação. A seta indica o sentido dos gases. Essa válvula de purga tem uma setinha apontando o sentido de saída dos gases, né? Então aponta sempre para o lado coletor de admissão. E essa simulação, como que eu faço? Simples. 2 fiozinhos no plug do atuador. Um fio você põe no positivo. Vai lá na válvula de purga, ou aplica vácuo com a bomba de vácuo, ou assopra. Vai estar fechado. Agora, simula o aterramento. Você vai ouvir um tic. Você vai soprar. Agora passa o ar. Tá? Então, a simulação é simples. Como ela trabalha com 12 volts e o módulo controla o aterramento,
é só jogar 12 volts e ciclar, né, o aterramento. Você vai ver que ela vai ficar abrindo e fechando. Pessoal, raramente, é muito difícil a válvula de purga queimar. Muito difícil. Acontece? Já troquei, mas é muito difícil. A maior parte dos defeitos está relacionado à eliminação do canister. Fuçou, desligou, tirou a caixa do carvão. A maior parte dos casos está relacionado a isso, tá? Uma eliminação improcedente do sistema canister, porque não pode eliminar. Não tem como eliminar. Nem pode. É um sistema de controle de poluentes, tá ok? Telinha de vocês. O conector de diagnose, localizado entre os dois bancos, né? No console central. E aqui ela, a ECU Bosch aplicada nesse sistema, nesse veículo. Dica: o controle dos gases do tanque é obrigatório, mesmo porque a lei é desde 1988, onde todos os veículos movidos a gasolina devem ter um controle de poluentes evaporativos do tanque. Qual é o nome para esse controle? Canister. Então, esse é o cara, esse é o canister, é quem nós estamos falando aqui na aula. Viram que na lei não está escrito canister. Está escrito que tem que ter um controle de poluentes evaporativos. A solução adotada pelas montadoras foi o sistema de retenção dos gases do tanque e um controle eletrônico para limpar, para que esses gases vão até o motor, participem da combustão e seja eliminado como um gás poluente. Ele acaba entrando na mistura propriamente dita. Tá ok? Vamos lá. A telinha de pergunta para vocês. O canister altera o funcionamento do motor? Resposta: não, né? Ele é controlado com o motor aquecido e rotações intermediárias. E o normal, quando o canister entra, é o motor nem oscilar. Mantém a rotação normalmente. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, vamos lá. Retornando com o nosso plantão de dúvidas ao vivo para vocês. Temos aqui algumas perguntas. Já selecionei algumas delas para ficar mais claro e complementar, né, o nosso conteúdo da aula. Eduardo Pereira. O Edu Pereira comentou um negócio interessante, né? Vamos lá. Scopino, estou com um desses, tá? Que não dá lenta. No modo ajuste do scanner, posição controlador de marcha lenta, ele mostra a posição da borboleta 5.10 volts. Mas quando eu piso no acelerador, a voltagem cai só até 4,7, marcando estado adaptativo, 1252 como falha. Quando coloco o scanner em sensor de posição da borboleta, marca 0 graus em qualquer posição do pedal. Detalhe, o corpo já foi trocado e tanto esse corpo quanto o do carro, os dois funcionam normalmente num outro veículo. Pois bem, Edu Pereira, se quando você pisa no acelerador, o TPS não tem alteração, ou altera muito pouco, e lá no scanner só fica em 0 graus, com certeza está faltando alimentação nesse sensor. Porque se lá no scanner só fica 0 grau, você pisa no acelerador, continua 0 grau, já trocou o corpo, o defeito está na alimentação desse sensor. Tá? Ou seja, não é falta de positivo, porque ele mantém o 0 grau. É falta de, né, aterramento, manteria o 0 grau. Então, vai ter alguma coisa relacionada à alimentação do sensor. Quem manda a alimentação elétrica para o sensor do corpo? É o módulo. Tá? Portanto, faça uma medição de continuidade entre os pinos do conector do corpo borboleta e o conector do módulo.
veja se não tem alteração nenhuma. Também analise bem o esquema elétrico para ver se os pontos de aterramento que vão para o corpo, se também não vai para algum outro sensor. De repente, um sensor de temperatura em curto, tá? Ele derruba o corpo de borboleta. Então você já sabe que o defeito não é no corpo. Você já tirou esse corpo, pôs em outro carro, funcionou bem. O do outro carro aqui não funciona, o defeito está no carro. Então, possibilidades de chicote, possibilidades de módulo, mas acho mais difícil, tá? Pelo tipo de tensão, ou possibilidade de outro sensor derrubar uma alimentação positiva ou negativa do sensor de borboleta. Ok? Rony, lá de Timóteo, Minas Gerais. Professor, sujeira nesse corpo interfere até no funcionamento do ar que fica ligando e desligando na lenta? É mais difícil. Quando o corpo do borboleta está sujo, tá? Você pode ter uma tentativa de correção e cai. Tentativa de correção e cai. Mas quando isso acontece só ao ligar o ar-condicionado, normalmente isso está relacionado ao ar-condicionado. Tá? Geralmente tem relação a excesso de gás no ar-condicionado. Ele fica ligando e desligando. Ou, de repente, falta de gás. Também ele fica ligando e desligando. Tá? Então, normalmente, esse sintoma não é falha na injeção. Geralmente é falha no sistema de ar-condicionado. Tá? Mais uma pergunta do Eduardo Pereira. O sensor TPS desse corpo tem 2 pistas. Se medir os pinos no corpo, ele deve alternar com a abertura da borboleta? Esses valores devem ser iguais para as 2 pistas? Não, não é igual. Ele vai variar inversamente proporcional. Tá? Você tem uma variação de valor alto para valor mais baixo. Então, aí, em torno de 5 volts, vai cair para em torno de 1, 2 volts. E a outra pista é o contrário. Começa com 1, vai quase a 5 volts. Tá? É uma forma do módulo identificar as pistas e também identificar defeitos. Jaimilson Vinícius. Desculpa, é Janson Vinícius. Escopino, é verdade que existe uma associação das montadoras que restringe informações técnicas de carros novos para oficinas independentes por um período de 2 anos? Nem vou dizer que isso é coisa da associação de montadoras, que eu creio que não seja. Tá? Isso é muito mais da própria montadora. É uma forma que ela tem de se proteger e de restringir o mercado. Mas no Brasil não tem lei que proíba isso. Tá? E aí acaba tendo realmente uma restrição da informação técnica. Até mesmo, pessoal, dos fabricantes. Porque a montadora, né, a montadora em si, está dizendo já, né, ela monta, né? Então ela contrata uma terceira para fazer o sistema. Então vai contratar a Bosch, ou a Delphi, ou a Marelli, ou a Siemens, ou a Valeo, para fazer o sistema. É aí que ela amarra. Ou seja, você me faz o sistema, eu pago por isso. Mas nada de peça ou de informação por um período X. Algumas o período é de 1 ano, algumas o período é de 5, alguns o período de 2, tá? Algumas o período de 3 anos. Então, existem restrições na hora de assinar o contrato. Não vejo isso como algo lá de cima, uma associação. Isso é caso bem específico, tá? De negociação com negociação. Tá ok? Então, é isto. Por isso que temos que estar sempre estudando, sempre lendo, acompanhando as aulas aqui do seu Mac e vendo o seu vizinho aí, uma oficina, autoelétrica, autopeças, automecânica vizinha, como parceira, não como um concorrente, um inimigo, tá? Por quê? É a única forma que nós temos, tá? E é a mais forte, tá? No sentido de mercado, de
trocar informações, de compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, compartilhar ferramentas, compartilhar peças de testes. Tá ok? Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, fechamos aqui a penúltima aula do Áudia 4. Semana que vem, Atuador Parte 3 é a nossa aula final do tema. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.